Amém? Pode sentar. Sentaram? Não gosta disso? Falou, melhor. Amém? Porque lá não gostou muito de mim. Vocês louvaram a Deus? Amém. Sabia que louvar todo mundo consegue? Alguns não conseguem cantar afinadinho. Esse é para quem tem dom, amém? Mas louvor não tem nada a ver com o seu timbre de voz, não tem nada a ver com se você tem um dom natural ou não para canto. Isso não significa que você não tem que melhorar, amém? E para Deus tem que ter sempre o melhor, sim ou não? Amém. Se é o melhor, se eu consigo melhorar, se eu posso melhorar, se eu tenho condições, eu vou melhorar. Mas o que eu quero dizer, na verdade, que o louvar a Deus está muito além daquilo que as pessoas pensam. Eu vou louvar um hino, aí vem e canta um hino. E o louvor não é o hino cantado, é aquilo que sai do teu coração para o teu Deus. Amém? Sempre que você for louvar um hino ao Senhor, lembre-se disso. Entrega o melhor para Deus, entrega o melhor do teu coração. Amém? Abra uma Bíblia lá no livro de Mateus. Quem trouxe, quem não trouxe, apenas escute. Mateus 3, versículo 11. Amanhã nós vamos ter batismo, sim ou não? Amém. Quem vai se batizar aqui, levanta a mão. Oh, glória a Deus. Amém? É um dia de muita bênção, é um dia de muita alegria, porque Deus escolheu esse dia para que você viesse descer as águas do batismo. E nós vamos entender um pouquinho melhor hoje. Entender hoje um pouquinho melhor sobre o batismo. E não vou falar apenas do batismo das águas, eu vou falar dos 3 tipos de batismo. Você sabia que a Bíblia nos diz que tem 3 tipos de batismo? Quem sabia disso? Levanta a mão. Amém. Já poucas pessoas levantaram a mão. Amém? Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Mateus 3, versículo 11. E eu, aqui está falando de João, amém? João Batista. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo, tem uma vírgula, e com fogo. E vocês vão entender hoje que o batismo com o Espírito Santo é diferente do batismo de fogo. O pessoal confunde e mistura, e não é igual. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Só até aqui. Ó Santo e amado Deus, eu peço a tua bênção e a tua unção sobre o teu povo nessa noite. Senhor, por favor, a começar pela minha vida, Pai, revela uma palavra nova para nós, Senhor. Uma palavra, Pai amado, que venha mexer, Pai, com os nossos corações e nos levar ainda mais próximo de Ti. Nós precisamos do Senhor, Tu és essencial para a nossa vida, Pai. Sem Ti não conseguimos ser pessoas boas, sem Ti não conseguimos fazer aquilo que queremos fazer. Nós só conseguimos, ó Pai, quando estamos contigo, e através do Teu Espírito Santo assim conseguimos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que esta noite o Senhor venha tocar em nosso coração e que haja libertação da nossa mente, que a nossa mente que estava cativa, presa, amarrada, sem entender aquilo que a Tua palavra nos revela, seja liberta nesta noite e que haja, Pai amado, mover do Teu Espírito Santo para a cura e para a libertação. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém? Quero explanar algumas coisas para vocês sobre batismo nessa noite. Eu quero que você entenda um pouquinho o que a palavra de Deus diz sobre batismo. Mas para nós entendermos, eu quero trazer algo para você que está lá em Ezequiel capítulo 36, do 26 ao 27. Lá, se nós lemos, tem uma promessa de Deus, e essa promessa de Deus está nos revelando nesse livro, de Ezequiel 36, 26 e 27, que o Espírito Santo seria dado para as nações e ele seria colocado dentro da pessoa. E eu quero explicar algo para vocês hoje sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus dentro da pessoa. Fale dentro. Dentro não é fora, né? É dentro. O que significa o Espírito Santo se manifestar dentro da pessoa? Essa promessa que nós estamos lendo aqui, Ezequiel, que eu falei, vocês podem estar lendo se quiser, ou lendo depois.
A Bíblia diz que o coração de pedra seria transformado num coração de carne. E o Espírito Santo estaria sendo colocado dentro das pessoas. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Eu quero que você me entenda, para você compreender algumas coisas. Você não consegue se converter a Jesus se não for através do Espírito Santo de Deus. E eu vou te provar isso na Bíblia. Lá em Lucas 22, 32, tem uma passagem interessante. Jesus chegando para Pedro e falando assim: Pedro, tu és pedra, serás líder do meu povo, e quando se converteres, apacenta as minhas ovelhas. E eu quero dizer algo para você. Sabe o que isso significa? Pedro já estava no finalzinho da sua, ou melhor, Jesus estava no finalzinho da sua carreira ao lado dos seus discípulos. Significa que fazia já 3 anos que ele estava discipulando e ensinando os seus discípulos. Sabe o que isso significa? Imagine você durante 3 anos fazer um curso intensivo com Jesus. E você ficar 3 anos sendo ensinado pelo próprio Jesus, vendo todos os milagres que Jesus fez, vendo tudo que ele tinha feito na época. Imagine você com Jesus, vendo, contemplando, escutando. De repente, no final, 3 anos, no finalzinho da carreira de Jesus, Jesus olha para você e fala assim: quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que significa isso? Suponhamos que tem um crente na igreja que já faz 3, 4 anos que ele é membro da igreja. E de repente o pastor chega e fala assim: olha, quando você se converter, eu te coloco como líder de louvor. Muitas pessoas iam torcer o biquinho. O pastor falou: que é isso, pastor? Faz 3 anos que eu sou membro, o senhor vai falar um negócio desse para mim? Eu não entro mais nessa igreja, que heresia. Sim ou não? Mas foi isso que Jesus fez. Jesus chegou para os seus discípulos e chama mais a atenção de vocês. Antes dessa passagem, sabe o que os discípulos já tinham feito? Sido enviados por Jesus e pregado o Evangelho. Já tinham até acompanhado e visto alguns milagres, até feito algumas coisas já por Jesus, em nome de Jesus. Significa que eles eram crentes. Mas Jesus fala assim para eles: quando vocês se converterem, apacenta as minhas ovelhas. Sabe por que Jesus falou isso? Nós vamos ver logo em seguida. E quando Jesus foi ressuscitado, ele chegou sobre os seus discípulos e soprou sobre eles o Espírito Santo. E o Espírito Santo entrou dentro deles. Aleluia. Sem o Espírito Santo nós não somos convertidos verdadeiramente. E isso é uma revelação e a Bíblia nos ensina. Alguém aqui já questionou de você ver pessoas anos e anos na igreja e você olhar e falar assim: meu Deus, mas ele está tanto tempo na igreja, mas não mudou nada. Alguém já viu isso? Pessoas que estão anos e anos frequentando o ministério, anos e anos até pregando e falando do Evangelho de Cristo, até anunciando a volta dele. E você olha para ele e fala assim: olha, quando ele entrou na igreja ele era de um jeito, e faz 3 anos que eu conheço ele, ele não mudou quase nada. E eu te pergunto: será que essa pessoa recebeu o Espírito Santo dentro dela? E não me chamem de herege, amém? Estou só fazendo uma pergunta, não estou afirmando nada. Eu não posso afirmar isso, porque se eu afirmar isso é heresia. Só estou te perguntando para você entender algumas coisas, para você compreender algumas coisas, para você parar de questionar outras. Porque muitas vezes nós questionamos e até chegamos ao ponto de falar que Deus não é tão bom assim. E eu já vi pessoas muito tempo na caminhada e até duvidar da existência de Deus, porque olham para Deus como se Deus fosse aquela pessoa que estava falando dele. Mas Deus não é a pessoa que estava falando dele. Deus, na verdade, é criador de tudo e de todos. Seja coberto com o sangue de Jesus, amém? Eu não conheço a todos aqui no particular. O Serginho, a Mônica conheço há pouco tempo. Mas a Nicole a gente já conhece há um bom tempo. E o que eu vi na Nicole foi conversão. Glória a Deus. Amém? Amém. Por causa das mudanças. Ela mudou de estilo de vida. Quando nós aceitamos Jesus,
nós mudamos de estilo de vida. Com certeza o Serginho e a Mônica também mudaram demais, então não tem intimidade. O Serginho nasceu no berço cristão, mais fácil. A Mônica também, cadê a Mônica? Você também, irmão? Quanto tempo você já? Amém. E sabe o que é bacana quando nós aceitamos Jesus? Nós mudamos nosso estilo de vida. Glória a Deus. Não tem como você chegar e falar para alguém que você é de Cristo se você não se parece com Cristo. Sabe o que Pedro fez? Logo após que Jesus falou essa palavra para ele. E aí eu vou trazer para você o entendimento do que Jesus falou, porque ele conhecia Pedro no profundo. Chegou um soldado para levar Jesus preso. E Pedro pegou a sua espada e cortou a orelha do soldado. E Jesus falou assim: não, Pedro, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Pegou a orelha do soldado e colou. Jesus passou tanto tempo ensinando eles que tinha que amar o próximo, que não podia pagar mal com mal. E aí, aonde foi as palavras de Jesus? Sem o Espírito Santo de Deus, ninguém consegue se converter. E nós só se convertemos quando nós entendemos o poder do Espírito Santo dentro de nós. Sabe por que algumas pessoas não se convertem? Porque elas acham que são autossuficientes. Sabe quando uma pessoa acha que é autossuficiente? Ela fala assim: eu faço isso porque eu quero, mas se eu quiser eu paro de fazer agora. Mentira. Eu te provo que é uma mentira. Ninguém gosta de ser alcoólatra. Por que é? Ninguém gosta de ser dependente químico. Por que é? Porque na verdade algo está dominando ele. E sabe quando nós conseguimos mudar de vida? Quando nós aceitamos Jesus verdadeiramente. Porque quando levantamos a mão de forma sincera e falamos assim: eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador, diz a Bíblia que o teu espírito, que estava como morto por causa do pecado, passa a reviver, volta a ter vida através da presença do Espírito Santo dentro de você. Amém? Sabe o que significa? Você se converte. Sabe quando começou todo esse processo de você ter necessidade de aceitar Jesus? Foi lá no Éden. Deus não fez você para sofrer. Tira isso da sua cabeça. Deus não fez você para passar necessidade. Deus não te fez para passar angústia nessa terra. Deus te fez para viver tudo de bom e de melhor, para ser uma pessoa feliz. Mas Deus não te fez robô. Ele te fez com escolhas, te deu livre-arbítrio. Sabe o que isso significa? Quando Deus criou Adão e Eva, Ele falou para Adão e Eva, falou assim: você pode fazer tudo o que você quiser, comer de qualquer fruta, curtir a vida, só que tem uma árvore, duas árvores, uma da vida e da morte, outra do conhecimento, que você não pode tocar nela. Se tocar, vai morrer. E Adão e Eva tinham a chance de viver bem nessa terra. E a sua descendência, os seus filhos, serem filhos que vivessem bem, fossem abençoados. Só que eles escolheram fazer aquilo que é errado. Sabe o que eu estou pregando para você nessa noite? Algumas pessoas estão reclamando daquilo que na verdade não deviam reclamar. Porque um dia ou outro na tua vida eu tenho certeza que alguém pregou uma palavra boa para você. Alguém falou de Jesus para você. E alguém falou que algumas coisas causam consequências ruins na tua vida. Mas por que você ainda continua fazendo aquilo que é errado? E quando o negócio complica, quando o negócio fica feio, aí você vai querer falar que Deus é culpado. Deus não é culpado do teu problema, irmão. Deus não é culpado da tua enfermidade, da tua dor. Deus não é culpado do que você está passando. Na verdade, por um momento ou por outro na tua vida, sem você entender direito, ou entendendo e fazendo de conta que não entendeu, você se envolveu com aquilo que Deus falou que não era para se envolver. E o pecado entrou e dominou. Nós temos um amigo nosso, já falecido em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, porque eu vi que ele vai morrer. Eu tenho certeza que ele foi salvo, amém? A melhor coisa que poderia acontecer com ele aconteceu, a salvação. Só que ele pagou alguns preços por causa de desobediências. E algumas vezes as desobediências não são apenas de pastores. Algumas vezes nós somos aconselhados e somos ensinados por Deus, por pessoas queridas, amadas, e nós fazemos de conta que aquilo na verdade não é bem o que estão falando para a gente.
O Luizão, ele fumou durante muito tempo, muito tempo. E a gente sempre falava para ele mesmo na igreja, hein? Já tinha aceitado Jesus, já tinha se batizado, amém? Já tinha cargo na igreja. E a gente chegou e falou: Luizão, meu irmão, você tem que sair disso. Só estou falando como pastor, como técnico de enfermagem, isso acaba com a gente. E vai, vem, nada. De repente o Luizão caiu de cama e ficou doente. A gente correu atrás, o negócio foi feio, muito feio. Foi descoberto que tinha câncer no pulmão. E a gente foi, lutou e falou e clamou. Aí de repente Deus operou um milagre e ele foi curado. Glória a Deus. Largou daquele maldito cigarro. E eu lembro até hoje que existiam algumas coisinhas que não cabe para mim falar isso agora, que a gente começou a falar para meu irmão: cuidado, não dê lugar para o diabo, não dê brecha, feche todas as brechas, não dê espaço nenhum mais para Satanás trabalhar. E algumas vezes um pastor chega a falar desse jeito, as pessoas acham que o pastor é mau, o pastor é ruim, o pastor é um cara que gosta de pegar no pé, que gosta de falar muito. Não, um pastor é uma pessoa que já sabe, já teve revelação, e alguns deles, assim como eu, já viveu algumas experiências tão ruins, que sabe o que o pecado faz. Porque eu sei o que o pecado faz, porque eu quase morri por causa do pecado, por causa do espaço que eu dei. E a gente começou a falar: irmão, fecha umas brechinhas, outro, porque Satanás ele sabe contra-atacar. De repente aquela doença que já tinha sido exterminada voltou, e voltou mais sério e levou ele à morte. Algumas vezes nós estamos colocando culpa em Deus, e Deus não tem culpa do que você está passando. Deus não tem culpa daquilo que você está vivendo, porque de uma forma ou de outra, nós, infelizmente, pegamos para nós a consequência do nosso mal. Vou explicar algo para você. A Bíblia fala que, inclusive tem muita criança, muito jovem aqui, né? Então abra os seus ouvidos bem abertos agora. Vai escutar. Abriram? A Bíblia fala que se você quer prosperar, criança ou filho, vamos falar qualquer idade, filho nessa terra, você tem que obedecer aos seus pais. Aquele que obedece aos seus pais prosperará nessa terra. E sabe o que eu tenho visto nesses últimos dias? Filhos que acham que sabem de tudo e não vai ter consequência de nada. E alguns deles se metem em coisas que os pais falaram: não faça isso, filho, porque se você fazer isso, a consequência vai ser muito feia. Eles insistem, fazem, e quando começa a pagar um preço de desgraça, de dor, aí começa a achar culpado em tudo. Aí o culpado é o pai porque não me deu amor. Aí o culpado é... Não, o pai avisou, o pai falou. A palavra de Deus se cumpriu na sua vida, irmão. Só isso. Você não prosperou porque não obedeceu. Quantas e quantas vezes eu tenho visto isso acontecer. E aí eu te digo, nós temos que prestar atenção na palavra de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite: o quanto as pessoas estão te comparando com Jesus? Porque se você está 10 anos na igreja e ainda as pessoas não te comparam nem um centímetro com Jesus, algo está errado. Você pode até estar pregando sobre Jesus, você pode até estar falando de Jesus, você pode até ser um pregador da palavra, mas olha, corre o risco de ainda você não ter ainda a conversão que Ele quer para a tua vida. Sabe o que significa a palavra conversão? Quem sabe? Mudar de rota, mudar de posição, trocar de atitude. É o sentido da palavra conversão. A Bíblia nos revela que sem Jesus ninguém pode se converter. E a Bíblia nos revela que através do pecado lá com Adão e Eva, os dois, eles ficaram afastados totalmente de Jesus. E você fala assim: como assim, pastor? A Bíblia falou que, nos revela que Deus falou assim para Adão e Eva: se comeres da árvore que eu falei que você não poderia comer, certamente morrerá. Adão e Eva morreu depois disso que comeu? Não. E aí Deus mentiu? Não. Mas aí morreram ou não morreram? Fisicamente não. Eles morreram espiritualmente. Tem pessoas que não sabem, mas já estão morrendo espiritualmente. Espiritualmente eles perderam total direito de estar na presença de Deus.
E esse direito só foi restaurado depois da morte e ressurreição de Cristo. Sem Jesus Cristo, ninguém consegue chegar diante de Deus sem ser destruído pela sua glória. Sem Jesus, não há conversão. A Bíblia fala que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e sem Jesus ninguém pode chegar ao Pai. Ninguém. Não se chega a Jesus através de Maria, não se chega a Jesus através de José, não se chega a Jesus através de Lázaro, não se chega a Deus através de pessoas, a não ser por Jesus. Não se chega a Deus. Nós só conseguimos entrar na presença de Deus através de Jesus. Porque a Bíblia fala que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E quando Ele morreu e ressuscitou por você na cruz do Calvário, sabe o que aconteceu comigo e com você? Nós fomos novamente envolvidos pela graça de Deus. E o espírito do homem, que estava como se fosse morto, reviveu e voltou a ter vida em Cristo Jesus. E novamente nós podemos ter acesso de entrar na presença de Deus e falar com Ele face a face. Por isso você tem liberdade de falar com Deus hoje. Amém? Isso significa conversão, amém? E amanhã nós vamos fazer o batismo nas águas. Sabe que na verdade é um batismo nas águas? Um selo daquilo que você já fez. Amém? Eu vou tirar algumas dúvidas da cabeça de algumas pessoas hoje. Pastor, eu não estou pronto ainda para me batizar. Meu irmão, se for para pensar em nível de santidade absoluta, nem eu. E eu já sou batizado desde os meus 12 anos de idade. Sabe o que é o batismo? Na verdade é um selo de um compromisso que você fez. Desde o dia que você levantou a mão e aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, você tem certeza disso. A partir daquele dia você pode se batizar. Batismo não é para a igreja, batismo não é para uma placa de uma igreja, porque placa de igreja nenhuma salva ninguém. Vocês viram, eu brinquei, na verdade, se placa de igreja salvasse alguém, o primeiro que ia para o céu era o carro, amém? Porque carro tem duas, um na frente e outro atrás. Mas placa não salva ninguém. Jesus salva. E desde o momento que você levantou a mão e falou assim, eu aceito verdadeiramente Jesus como meu único Senhor e Salvador, neste momento você ganhou o direito de se batizar. Glória a Deus. Amém? Ah, pastor, mas ainda eu tenho meus vícios. Se você falou, Senhor, me liberta, eu quero ser livre, se batiza e Ele vai te libertar, amém? Agora, se você falou, Senhor, eu quero ficar do jeito que eu estou, mesmo o Senhor falando para mim que é errado, não se batize porque você ainda não aceitou Jesus. Amém? E eu vou explicar isso para você hoje. Não me venha falar que você aceitou Jesus se você já entendeu que a Bíblia fala que você não pode fazer alguma coisa e você continua fazendo não porque você não está tendo força de parar, porque você quer fazer. Você está sendo desobediente com Deus. Uma coisa é você chegar para mim e falar, pastor, eu queria parar de fazer algumas coisas, mas eu não consigo. É um fato. Outra coisa é falar para mim assim, pastor, eu sei que isso é errado, eu até podia me esforçar para deixar de fazer, mas eu não quero, eu quero continuar fazendo. Me desculpa, irmão, eu questiono a tua conversão. E eu tenho base para pregar isso. Me desculpa, mas eu questiono a tua conversão. Porque se você chegar para mim e falar que você quer largar de algo, mas não tem força, é uma coisa. Outra coisa é você ver na palavra, você entender a palavra e falar assim, eu vi que a palavra fala isso, mas eu quero viver a vida desse jeito e eu não quero parar de fazer isso. Eu duvido da tua conversão. Amém? Porque converter-se é largar de fazer algo. É diferente quando alguém chega para mim e fala, pastor, eu sei que isso é errado, mas isso é muito forte na minha vida. Ora por mim para eu deixar de fazer. Meu irmão, se converteu, viu? Amém? Tranquilo. Agora é diferente quando uma pessoa, ela sabe que mentir é errado, mas ela não quer parar de mentir porque ela adora mentir. Ela sabe que fazer mal para os outros é errado, mas ela não quer parar de fazer mal para os outros porque ela adora fazer isso daí. E não adianta falar para ela, não é que ela nem se esforça, ela não quer. Amém? Mas se você hoje fala assim, eu sei quem é Jesus,
eu quero Jesus, eu sei que pode demorar 1 ano, 2 anos para me largar de algumas coisinhas que eu sofro tanto, mas eu vou fazer um compromisso com Deus largar, porque eu me converto a Jesus hoje. Meu irmão, se batiza do jeito que você está. Se você acompanhar a Bíblia, sabe o que as pessoas faziam logo após que os discípulos de Jesus, depois apóstolos, pastores, pregavam a palavra de Deus, e as pessoas levantavam a mão e aceitavam Jesus, e havia quebrantamento de espírito e um real convertimento? Eles logo olhavam para algum rio, para algum lugar, e falaram assim: ah, tem água, então vamos descer e vamos se batizar. Era no mesmo instante, era na mesma hora. Amém? Sabe o que eu estou querendo explicar para você? Quem acha aqui que batismo salva alguém, levanta a mão. Deixa eu fazer outra pergunta. Quem acha que batismo não salva ninguém, levanta a mão. Quem não acha nada e não vai responder para nada que eu estou falando, levanta a mão. Só Jesus, viu? Amém? Marcos 16, presta atenção no que está lendo aqui. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem que vai ser condenado? Quem não crer. Sabe o que salva? É crer em Jesus. E eu estou lendo a Bíblia para vocês, sim ou não? É por isso que nós não temos costumes de batizar criança. Uma criança pode crer em alguma coisa? Sim ou não? Uma criança pode tomar escolhas por si mesma? É por isso que nós tomamos essa base, entendeu? É por isso que nós batizamos nas águas apenas pessoas que confessam diante do povo de Deus e falam assim: eu creio em Jesus. A partir daquele momento, pela palavra, ela foi salva. O batismo é apenas um selo, é uma confissão pública do compromisso que você assumiu. Batismo em si não salva ninguém, pela palavra não. Eu vou ler de novo. Quem crê e for batizado. A sequência é crer e depois ser batizado. Sim ou não? Amém? Amém. Quem crê em Jesus aqui, levante a mão. Pode baixar. Quem não é batizado aqui, levante a mão. Se quiser, pode se batizar. Amém? Entenderam agora como é que funciona? E batismo não é para a igreja. Batismo não é para pastor. Batismo é um selo de compromisso com Jesus. Amém? Entenderam o batismo agora? Oh, glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Agora eu vou trazer outra revelação bem rápida para vocês. Porque a Bíblia fala também que nós seríamos batizados com o Espírito Santo. Lá em Joel 2, 28 e 29 tem uma promessa, dizendo assim que todo aquele que esperasse e cresce na promessa, o Espírito Santo estaria sendo derramado sobre a pessoa. Deixa eu explicar para você o sentido do batismo com o Espírito Santo. Hoje, ou por muito tempo, as pessoas associaram o batismo com o Espírito Santo com o dom de falar em línguas. Batismo com o Espírito Santo não se